Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma avaliação matemática com vocês sobre a situação de imigração ilegal nos Estados Unidos. Então no vídeo de hoje eu quero trazer alguns números, fazer um comparativo com a imigração legal, bem como fazer uma avaliação se vale ou não a pena essa trajetória para quem estiver considerando. Vamos lá? Bom, pessoal, primeira coisa, eu quero trazer os recentes dados de setembro, que mostraram que mais de 200 mil pessoas passaram a fronteira do México com os Estados Unidos. A título de comparação, para o ano fiscal de 2024, foram alocados 165 mil vistos na categoria Employment Based. Quando eu falo categoria Employment Based, são todas as 5 categorias e as subcategorias. Então, a gente está falando de EB1, que abrange habilidades excepcionais, abrangem professores, researchers, abrangem também executivos, gerentes. Nós estamos falando de EB2, que abrange pessoas que têm o diploma avançado ou têm habilidade excepcional, e também a subclasse do EB2, que é o EB2 National Interest Waiver, que são aquelas pessoas que são entendidas que o seu propósito para os Estados Unidos, seu projeto para os Estados Unidos, tem interesse nacional. Abrangem também o EB3. O EB3 ele tem 3 subcategorias. A gente tem EB3 para Unskilled, ou seja, profissionais que têm até 2 anos de treinamento para as posições, né? EB3 Skilled, que são para posições de trabalho nos Estados Unidos que exigem pelo menos 2 anos de treinamento. E o EB3 para profissionais, que são para posições de trabalho que exigem pelo menos um bacharelado. O EB3 ele é um visto sponsor, então todas as categorias estão aqui dentro desse. E a gente tem o EB4. O EB4, nós temos o EB4 para religiosos, diplomatas e algumas outras classes, e o EB5, que é para investidores, que a gente tem 2 categorias, tem tanto o EB5 que requer um investimento de pelo menos 800 mil, em um investimento passivo nos Estados Unidos, e a gente tem o EB5 que requer um investimento de 1.050.000 num próprio negócio, gerando pelo menos 10 empregos. Todas as categorias que eu descrevi, a gente tem um número de vistos alocados para o ano fiscal de 2024 de 165 mil. E só no mês de setembro, mais de 200 mil pessoas entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Trazendo isso agora no panorama de maior, né? Não só em um mês, mas desde que o Biden tornou-se presidente dos Estados Unidos, nós temos mais de 2,6 milhões de pessoas ilegais no país. O objetivo aqui, novamente, não é entrar em questão política, em direita e em esquerda, mas qualquer pessoa que entende de matemática sabe que a conta não fecha. A maior parte desses imigrantes, eles não pagam impostos nos Estados Unidos, mas usufruem de healthcare, né, a questão de saúde, escolas e outros serviços sociais, o que tem causado um grande colapso. Inclusive, algumas cidades nos Estados Unidos que inicialmente se disseram que são cidades conhecidas como cidades santuárias, por exemplo, Nova York, hoje está vendo uma situação de calamidade pública, com diversas pessoas em situação de morador de rua, pedintes, mendigos, porque esse caldo de imigrantes tem contribuído aí para engrossar a pobreza e a miséria no país. E então, vou estar aqui compartilhando, vocês vão estar vendo aí com algumas fotos do que está acontecendo em Nova York. E na semana passada, essa situação se tornou tão caótica que o próprio Elon Musk, hoje o homem mais rico do mundo e um empreendedor aqui nos Estados Unidos, vamos citar aí alguns exemplos de empresas que o Elon Musk trouxe para os Estados Unidos. A gente está falando da SpaceX, a Tesla, para citar aí algumas, e ele gera muitos empregos no país, e vale dizer que ele é um imigrante ele mesmo, ele veio da África do Sul, ele foi pessoalmente na fronteira para poder entender o que está acontecendo. E é interessante, né, porque eu sou imigrante também e todos nós temos algo em comum.
no sentido de que somos sim a favor da imigração. Eu trabalho com imigração, eu adoro poder ajudar aquelas pessoas que têm interesse em expandir as suas vidas, as suas carreiras para os Estados Unidos. Mas o que não é possível hoje nós estarmos de acordo é com essa imigração ilegal, porque de fato traz uma sobrecarga nos serviços públicos, além de que, claro, para o próprio imigrante que está submetido a isso, ele mesmo não vive uma vida muito tranquila nos Estados Unidos. E por que eu falo isso? Quando uma pessoa ela vem para os Estados Unidos, tem havido uma nutrição de um mito em que basta falar que você precisa de um asilo político que a sua vida está resolvida. Mas não é bem assim. Eu fiz até um vídeo, vou deixar o link aqui para vocês, falando que isso é uma grande fraude. Se você não tem uma base de asilo que de fato permita comprovar que você sofre uma perseguição, seja por questões políticas, religiosas, raça, nacionalidade e outros grupos, se você não tem provas cabais sobre isso, chances são que o seu asilo não será aceito. E se for demonstrado que você mentiu neste processo de asilo, você pode ser entendido que você fez uma fraude para obter um benefício imigratório. Isso causa a pessoa que iniciou esse processo de ser permanentemente impedido de conseguir benefícios imigratórios nos Estados Unidos. Ou seja, ainda que haja a princípio uma aparente vitória, porque essas pessoas conseguiram ter uma autorização de trabalho no país na pendência do processo de asilo, uma hora esse processo de asilo vai chegar ao fim. Então, nós não recomendamos jamais a imigração ilegal para os Estados Unidos. Se você que está assistindo esse vídeo tem intenção de estar vindo para o país, procure saber, porque são mais de 100 tipos de vistos disponíveis e nós aqui a gente faz até uma avaliação, porque a maior parte desses vistos eles dependem sim de um sponsor, mas há algumas exceções que permitem que você mesmo inicie o seu processo imigratório. Então informe-se, porque uma pessoa aqui nos Estados Unidos sem uma documentação, ela vive nas sombras. E antes de terminar esse vídeo, eu quero mostrar alguns dos desconfortos que um imigrante que está ilegal nos Estados Unidos, ele sofre. Quero citar o primeiro, carteira de motorista. Grande parte dos estados nos Estados Unidos, eles não permitem, vou citar a Flórida, por exemplo, que é um dos principais destinos dos brasileiros que estão aqui. A Flórida não permite que você tire uma carteira de motorista sem que você consiga mostrar que você está autorizado nos Estados Unidos a estar aqui. Quando eu falo autorizado, é tanto ter um visto emitido, um status válido, ou ter um processo pendente. E recentemente, a partir de julho deste ano, entrou em vigor a lei que foi sancionada pelo governador DeSantis, em que determina que pessoas que têm carteira de outros estados que aceitariam ali você tirar a carteira sem mostrar uma autorização de residência nos Estados Unidos, se essa pessoa for pega na Flórida e não conseguir mostrar essa autorização de estado no país, será entendido como se ela tivesse dirigido sem carteira e pode causar tanto prisão quanto também ir para a corte nessas questões. Além disso, o governo da Flórida aumentou as penalidades para empregadores que contratam pessoas que estão fora de estados nos Estados Unidos, ou seja, comprometendo aí qualquer tipo de oportunidade de trabalho. Indo um pouco adiante, o governador da Flórida, por meio dessa lei, também sancionou autorizando que os hospitais eles investiguem a situação imigratória das pessoas antes de prestar atendimento. Ok que eles deixam claro que isso não vai afetar a qualidade do atendimento, mas o objetivo disso é para poder coletar dados e para poder tomar medidas futuras. Então, as pessoas que hoje estão no país sem documentos, essas pessoas elas vivem em constante medo. Medo tanto de serem presas quanto também de deportadas. E isso é algo que ninguém quer colocar a sua família nessa situação. Bom, espero que tenha sido informativo para vocês. Se ficou alguma dúvida sobre este assunto, deixe aqui nos comentários. E se vocês entendem que esse vídeo vai ser útil para outras pessoas, compartilhem com eles. E, enfim, foi um prazer falar aqui com vocês, comentar um pouco sobre a situação e trazer alguns dados para que vocês possam entender um pouco do que estamos vivendo neste momento. Muito obrigada novamente, até a próxima!